Boa noite. Aqui é o Marcos Silva de Moraes, de novo, novamente. Cabeludo, né? Soltando o pelo aqui. E conversando, né, pessoal, sobre o segundo módulo que eu falei sobre História e Filosofia do Anarquismo na Base Política aqui no estado do Pará e no Brasil. Voltando ao assunto, como eu disse anteriormente, aqui em Belém do Pará, nas bolcheviques, né? Os esquerdistas, eles acham que a gente nos tiram tanto para tolo que eles conseguem até um clone meu. Conseguem um clone meu aqui, é tão escroto em Belém que os caras não conseguem nem se autoafirmar e eles arranjam outra pessoa para dizer que sou eu que tá apoiando esses vagabundos aí. Pois é, eu nunca apoiei essa vagabundagem aí, esquerda, não tem porra nenhuma. A maldição é muita, né? Perseguição então exacerbada, é acima do absurdo, surreal. Então, voltando para o assunto, a parte histórica, filosófica e política do anarquismo. Ofereço com amor e carinho para os esquerdistas e para os bolsonaristas. Aqui para vocês, olha. Eu sou, tipo assim, queria até discutir com algum... Discutir não, discutir até demais. Eu queria ver se teria um corajoso deles para vir, para a gente discutir uma política acirrada, pós-moderna e radical sobre problemas urbanos aqui em Belém. Era bom se até um camarada como eu participasse das eleições para botar fogo no meio desse circo todo aí, entendeu? Já que todo mundo vive de rabo preso, a pelegada toda, de sindicatos, todo esse besterol de militonto, chamamos militontos, apenas esse bando de vagabundo aí, eles chegando de paraquedas para dizer que vão salvar a pátria, a cidade. Pois é, mas vamos ao que interessa. Desse bando de merda pra lá. Em 1912, com a quebra da economia da borracha, os sindicatos eles eram extremamente agitados pelos anarquistas e pelos estrangeiros. No caso, em Belém ocorreu o seguinte: fundação do Sindicato da Construção Civil pelos anarquistas, maioria portugueses, 1908, e das estivas, 1913. A quebra da economia da borracha se deu em 1912. 1913 era a fundação do Sindicato dos Estivadores, né? Eles são Union Tradium, chama de Union Tradium, que são os ludistas, que são próximos da filosofia anárquica, né? Os quebra-máquinas, falam em inglês, Union Tradium. E simpatizantes, muitos simpatizantes tinham na época. Então, a classe patronal, ela fez com que matassem o Paulo Vitor. Ninguém nunca falou nele, ele foi um português, militante, e mediante essa revolta aí, causou-se em 1914 uma greve geral sem precedentes aqui em Belém do Pará, que ocorreu até tiroteio. Entendeu? Aí ocorreu tiroteio e nessa época, em 1916, o Bruno de Menezes já andava pelas estivas como poeta, perambulando, e eles tinham um grupo chamado Vândalos do Apocalipse, em 1916. Era um grupo de jovens escritores que no futuro seriam escritores da Academia Paraense de Letras, alguns. E esse Bruno Menezes chegou a ser presidente da Academia Paraense de Letras, né? Então, eles comiam peixe frito com açaí, com cachaça, falavam sobre os problemas sociais, o problema de 1914 da guerra, da Primeira Guerra, fazia o manifesto aqui anti-guerra, né? Primeira Guerra. Aí a polícia do Lauro Nina Sodré se intensificou em cima dos movimentos sociais. Existia a escola Francisco Ferrer, no bairro dos Jurunas, e o próprio Bruno Menezes dava aula para os choferes,
sobre cooperativismo, sindicalismo, as classes operárias, né, nas horas vagas. E o Bruno de Menezes ele foi um grande aluno do Tó Teixeira. Tó Teixeira foi um dos músicos que, para quem não sabe, na história de Belém ele teve um grande grupo de músicos aqui, de violões, entendeu? Uma orquestra, pequena orquestra de violão aqui na Amazônia, aqui na parte do Belém do Pará, né? Na primeira década da boemia, professor Tó Teixeira. Ele que iniciou o Bruno como um dos alunos de. Acho que ele fazia ele era encanador, alguma coisa assim, uma das profissões que ele aderiu, não lembro ao certo. E então as perseguições se intensificaram, ocorreu a greve dos bondes de 1920, grande quebra-quebra, né? Eu disse que em 1914 os operários trocaram tiro com a polícia. Foi uma greve geral pesada. O sindicato dos gráficos foram presos mais ou menos em torno de 70 ou 90 militantes que foram parar na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Antigamente, a polícia, para quem não sabe, a polícia, o governo, tratava os anarquistas como cabos de polícias operários, que eram na linha do anarcossindicalismo. Eles mandavam os caras para ir morrer nas colônias penais, como Clevelândia do Norte, no Iapoque, hoje na fronteira com a Guiana Francesa, né? É uma reserva do Exército, entendeu? Inclusive eu mandei documentos para a Comissão da Verdade, e o seu Márcio Cameoca não anexou nada, não vi nada sobre anarquismo. Estou denunciando agora, pessoal da Comissão da Verdade, lá para Brasília. Denunciei e não fizeram absolutamente nada. Anexaram nada sobre desaparecidos políticos anarquistas. Só essa galera da esquerda aí para ganhar dinheiro. A família desse pessoal aí ganharam dinheiro. Conversei com o próprio finado Paulo Fonteles, não fizeram nada sobre Clevelândia. Mostraram, não vi nada, nenhum trecho de jornal sobre Clevelândia do Norte, que morreram em torno de... tiveram 1.500 desaparecidos políticos. Entre 1924 a 1927, que teve a maior matança em Clevelândia. Morreram mais ou menos 400, mais da metade dos prisioneiros políticos. Inclusive, não só anarquistas, como tenentistas e comunistas. Os comunistas tenentistas ficaram enterraram a cabeça na colônia penal e ficavam igual os avestruzes. E as tormentas sobravam para os anarquistas, né? Inclusive um grande escritor, um grande colaborador do movimento, que era um advogado, Mota, não sei o que Mota, ele faleceu no Iapoque. A Federação Operária do Pará aqui, na década de 20, já dava apoio para os militantes aqui. E o Domingos Passos foi o bacunim brasileiro que fugiu de lá e veio denunciar. Escreveram carta para a Guiana Francesa, escreveram carta para vários militantes no país e denunciando sobre Clevelândia. E o governo antigo, na fundação da DOPS, Departamento de Ordem e Política Social, ele saía capturando todos os subversivos, desde o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, ia trazendo todos os militantes para o navio gaiola, navio prisão. Eles davam aquelas bolachas de maisena dura, que o cara quebrava o dente, e água do mar, para acabar de matar o cara na viagem, navio prisão, e trazendo os camaradas. Isso quer dizer, trazendo os camaradas desse em Belém para a polícia, parece, o exército, e entrava a polícia paraense, parece. Não sei se eles mudavam de turno. E os espancando os caras ainda daqui para lá, era o Coronel Bahia, que fazia esse serviço sujo. Chegava na foz do rio Iapoque, os militantes tinham que ir amarrados um atrás do outro, uns 150 prisioneiros políticos, e um atrás do outro, atravessar rio cheio de jacaré, piranha, sucuri, e andar 18 quilômetros de selva dentro. Para quem não conheceu a história do Iapoque, do Inferno Verde, entendeu? E os caras que falaram sobre Comissão da Verdade, eles ficaram com medo de enfrentar o exército e falar sobre a respeito disso aí. Isso é uma coisa muito séria. Isso aí foi uma Sibéria, foi um campo de concentração onde houve muitas matanças, desde 1924, 1922, da fundação da DOPS, com a coisa, até o Estado Novo, creio eu que passou pela ditadura militar e terminou no governo militar entre 74
Eu acho que 10 guerrilheiros do Araguaia, alguns foram capturados, ou alguns militantes também políticos foram sequestrados e mandados para lá. Isso é uma coisa muito séria, entendeu? E os militares deram fim nos documentos históricos, entendeu? Como faziam no passado, né? Roubavam os documentos dos anarquistas, empastelavam os jornais, a voz do trabalhador, né? A Voz do Trabalhador foi um caso, e vários outros no Rio de Janeiro também pastelavam os jornais e prendiam os sindicalistas, torturavam e matavam. Os estrangeiros eram jogados para virar comida de tubarão, aqui na parte do oceano. Eles diziam que extraditar os militantes anarquistas, que eram estrangeiros, entendeu? Americano, polaco, italiano, todos eles mandavam nos navios, os prisioneiros brasileiros mandavam para o navio Gaiola, e mandavam para Corumbá, para Clevelândia do Norte, aqui na ilha do Cotijuba tinha um presídio também, entendeu? E lá para os confins do Acre, e mandavam os caras morrer no meio da selva. Aí o cara ficava desassistido pelo governo. Fora que eles trabalhavam também como escravos lá dentro, entendeu? Cortando árvores centenárias de não sei quantos, 3, 4 séculos, entendeu? Trabalhando para o governo. Inclusive tinha umas fotos de uns documentos aí antigos na Biblioteca Nacional. Isso aí que era do arquivo do Lindolfo Collor de Mello. Para quem não sabe, a família do Collor, a família Collor, alemã, o avô do Collor era um tremendo do nazista, fascista e integralista, entendeu? Integralista. O que aconteceu? Ele foi um dos caras que tinha fotos dos trabalhadores cortando árvores imensas no meio da selva, mandavam para os nazistas italianos e ajudavam. Parece que tinha uma troca de dinheiro, parece que mandava paurosa para fora, importava, na época do Estado Novo do Vargas. Os caras morriam no meio da selva com os pés podres, entendeu? Morriam de fome, morriam de espancamento, tortura. Era uma Sibéria, era um campo de concentração igual sem precedentes, igual os nazistas, entendeu? Não posso falar assim de uma forma bem coesa, que era um campo de concentração, por exemplo, do nazismo, do regime fascista, também italiano. O que aconteceu? Os caras mandavam para esses lugares aí, e os governos só faziam mesmo atrocidades, praticar suas atrocidades, entendeu? Tanto é que alguns choramingões comunistas relataram que alguns dos militantes foram sequestrados e mandaram para esse lugar. E quando eles chegavam lá, em vez de eles cantarem de galo, de brabo, eles ficavam choramingando, igual os militares lá da revolta do Forte de Copacabana, lá de São Paulo, alguns aconteceu com muitos, que foram mandados por navegadores. Quem fazia ainda, tocava o terror nas colônias penais, tentava fazer a subversão pesada lá, ainda eram os anarquistas, os anarcossindicalistas. Como o Domingos Passa foi o Bakunin brasileiro. Inclusive, parece que ele sumiu para o lado de Minas Gerais, eu não creio, eu não lembro assim exatamente. Entendeu? Tem toda uma história. O Marques, que era um Marques da Costa, que era um sindicalista anarquista aqui em Belém do Pará, português, agitou toda uma situação aqui, entendeu? Também foi muito perseguido. Ele viajou, fugiu para o lado de Manaus, contribuiu para o movimento lá, depois ele fugiu para São Paulo, foi corrido para São Paulo, entendeu? Chegou em São Paulo e agitando lá um 1º de maio, alguma coisa assim, ele foi preso e foi mandado para Portugal, deportado para Portugal. E mandaram ele para uma Sibéria de lá que existe para lá de Portugal lá, entendeu? Apesar da CGT ser poderosa lá, Central Geral dos Trabalhadores Sindical lá em Portugal, o cara foi mandado para lá mesmo, nessa época, década de 30, parece, 20, não lembro, e o cara desapareceu, eles sumiram com todos os militantes. Assim foi o fim desses caras. Eles mandaram matar, entendeu? Mandaram sequestrar, mandaram matar, morreram nos campos de concentração. Para você ter uma ideia, de Clevelândia, quando os caras conseguiram fugir de canoa, lá pela Guiana Francesa, eles fugiram pelos rios, mas aí os rios estavam cheios de jacaré do papo amarelo, sucuris enormes, pitons, malária, febre amarela. Eu tive próximo do Iapoque,
lá próximo, lá. Vi que é um inferno mesmo, não cheguei lá próximo dessa parte aí, que é pro outro lado do rio. Mas eu tive lá em Macapá, numa época lá dessa aí, e outra época, eu tive lá próximo de coisa. É horrível lá é um inferno mesmo. Lá que era o campo de concentração lá para essas bandas. Então eu não consegui documentar nessa época algumas coisas, eu queria tirar algumas fotos que eu estava vendo em pesquisa. E o que aconteceu? Não só lá, Ilha do Cotijuba, entendeu? Ilha de Cotijuba serviu também para cenário de tortura, de morte. Os próprios comunistas têm história, que eles se vangloriam que o Jenkins, o Rui Barata e não sei qual era o Levi Raul de Moura, que era o perseguido político, estavam preso, foram atravessar aqui a Bahia, aí deram porrada no barqueiro da polícia, jogaram na água e eles fugiram, pro lado de Mosqueiro. Isso foi uma coisa que eles fizeram contra militares dessa época. E a prisão do Barata era horrível, aqui no Cotijuba. O Barata pegava os militantes anarquistas, os comunistas, e misturava como era o inimigo político do governo, do regime, eles prendiam a ladrões comuns e mandavam para a ilha. Era um educandário ao começo do século, alguma coisa assim tal, entendeu? E também tem a história de vários militantes aí que sumiram, que foram perseguidos, que foram assassinados, foram mortos durante esse regime aí. O governo da Lauro Sodré não deu mamão com mel para a Federação das Classes Trabalhadoras do Pará. A Federação das Classes Trabalhadoras do Pará foi fundada em 1913. 1913, e ela acabou em 1933, se eu salvo me engano. Que o governador Lauro Sodré botou quente mesmo, foi Lauro Sodré, mas foi ele mesmo. Foi o Banafon, não sei se foi uma. Não, foi Lauro Sodré, foi uma galinha barata que acabou com o movimento, entendeu? E os caras, o Bruno de Menezes, para num campo de concentração desse, ele foi trabalhar para a maçonaria, que detinha, eles têm esse lema de dizer, liberdade, igualdade, fraternidade, a puta que pariu. Nunca existe papo de liberdade, fraternidade, igualdade com maçom, não. Eles ajudaram sim, mas exploraram o cara. Tanto é que o Bruno trabalhou em várias instituições do Estado, contribuiu intelectualmente para o desenvolvimento da economia política do Estado, entendeu? E teve um reconhecimento de reles poeta, insignificante poeta, apenas isso. Uma das mentes mais brilhantes, e hoje em dia os caras puxam o saco do cara, colocam uma estátua, ali, colocam um prédio com o nome do cara ali, uma outra rua com o nome do cara ali, entendeu? E ninguém sabe da história do cara, da perseguição, do que o cara passou, e ele viu os amigos deles, ele viu toda a militância, o Bruno Menezes viu toda essa militância, ele denunciou na Belém Nova, inclusive o nome do Coronel Bahia, porque eu pesquisei na Belém Nova, na revista Belém Nova, entendeu? O Coronel Bahia, que era o maior carrasco, o maior tirano da época, entendeu? Não guarda esse nome, Coronel Bahia. Ele que era o maior torturador lá no Amapá, no campo de concentração de Clevelândia do Norte. Guardem bem esse nome. Todos os anarquistas souberam o que aconteceu. Os militantes que tentaram fugir pelas selvas, que ele viveu assim, era tipo acampamento. Por um lado ficavam os comunistas, por outro os tenentistas, a maioria era tudo anarquista. O batalhão de militantes era muito maior, eles faziam umas cabanas imensas, no meio da selva. Aí aconteceu, as pestilências vieram, quando eles tentaram fugir, alguns, as onças devoraram, os felinos devoraram eles, as sucuris, pitons, os aracnídeos, eles sofreram, os rios cheios de animais. Então a selva se incumbiu de dar fim nesses caras. Isso é uma coisa muito séria, a perseguição da antiga república, entendeu? E todos esses governos autoritários aí, desde Café Filho, Arthur Bernardes, começou com Arthur Bernardes, Café Filho, Arthur Bernardes, que foi criada a colônia penal, e ADOPS, Departamento de Ordem e Polícia Social, Barata, todos esses bandidos aí, chamam para mim são todos bandidos, de militares do movimento militar aí, até o golpe 20, entendeu? Todos eles são omissos em relação ao que aconteceu ao passado de perseguição, de morte, matança em cima dos anarcossindicalistas aí. Inclusive eu reivindico isso aqui para outros movimentos que estiverem assistindo isso, entendeu? Repassar esse vídeo aí, para a gente começar a cutucar na ferida dos governos,
porque até esses vagabundos pedirem me pedir perdão, porque eles têm mais é que pedir perdão para as famílias desses que desapareceram, entendeu? Porque existe esse governo arbitrário comunista aí, esquerdista, todos dizem, vítima da ditadura, sumiram, ditadura militar, a ditadura militar, todo mundo sumiu, foi torturado, morto, mas aí não tem ideia de quantos anarquistas, sindicalistas, desde o início do século, porque os anarquistas são mais antigos que os comunistas, entendeu? Quando vieram para cá para o Brasil, entendeu? Vieram em torno de, porque eu sou aqui no Pará, chegaram em 1860, 70. O Giovanni Rossi montou a colônia penal a colônia Cecília, que foi um estado anarquista que Dom Pedro assinou um documento, deu no Paraná umas terras para ele fazer a experiência dele de vivência comunitária. Viveram durante 20 anos, entendeu? Aí o que aconteceu? Como sempre, perseguição de grupos políticos, igreja. Aí a colônia não suportou tanta miséria, falta de dinheiro, um monte de coisa. Os caras foram migrar para a cidade do Paraná, entendeu? E foram virar operários, trabalhar os operários, fundar os primeiros sindicatos, primeiras associações. E isso ocorreu no Brasil todo. A greve geral de São Paulo, ela serviu de exemplo para o Brasil, que a classe operária tem um poder fodido, como eu disse anteriormente. O segundo maior navio de guerra era do Brasil. E quando ocorreu a greve geral, com o Edgar Löwenhoff, que esse nome é histórico, é respeitado, o Edgar Löwenhoff, que era um dos maiores oradores de São Paulo, escritor do jornal A Plebe. Eu fiz uma versão da Plebe aqui em Belém do Pará. Eu escrevi um pequeno jornal, só que nem chegou aos pés do que o cara era. Eu digo isso humildemente. O Edgar Löwenhoff foi o maior militante, foi preso 5 vezes, perseguido por vários estados de governo nessa época, entendeu? Ele foi um dos caras que escreveu o maior jornal operário, inclusive denunciou também essas questões de Clevelândia. Quando ocorreu a maior greve geral, porque mataram um sapateiro anarquista em 17, São Paulo, levou um tiro, ocorreu saques, confronto com a polícia, a mesma coisa aconteceu aqui em Belém do Pará, tiroteio, onda, entendeu? Aqui são vários militantes que foram presos, inclusive foram para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, não sei se é Rio de Janeiro ou São Paulo. Geograficamente estou por fora dessa situação. Aí o que aconteceu? A Federação lá de São Paulo, eles rechaçaram até os militares do Exército. Eles entraram em confronto, os militantes políticos operários. A cidade de São Paulo, as fábricas ficaram tomadas pelos operários e pelos anarquistas. Tomaram toda a cidade. Uma greve com uma visão revolucionária de tomada de poder. Isso se espalhou, influenciou para outras cidades também, fizeram a mesma greve. Rio de Janeiro, que era a capital federal, os operários, mais de 200 operários com bombas na mão, liderados pelo José Oiticica, para a tomada do Palácio do Catete. Queriam pegar o presidente e jogar no segundo andar. Aí, novamente, o enfrentamento que esses operários tiveram com a polícia e com o exército. Entendeu? Bahia, greve. Pernambuco, greve. Pará, greve. A primeira maior greve geral do país. Inclusive, o maior navio de guerra estava ameaçando bombardear a cidade de São Paulo, se a situação não fosse retomada. O que aconteceu? Covardemente, o espírito político dos reformistas, os velhos republicanos de ontem, são os mesmos de hoje. O mesmo pensamento deles antiprogressista, entendeu? E retrógrado, apenas nacionalesco, ufanista, filha da puta, patriota, tudo safado, igual que a direita prega, todos esses valores arcaicos aí de atraso, entendeu? Como é que o cara vai ser um cara patriota, nacionalista, uma vergonha social em volta de tudo, nada funciona na merda desse país, com a bosta desses políticos, tanto de esquerda quanto de direita. Como é que o cara vai ter orgulho de quê? A saúde não funciona, a educação não funciona, nada funciona. Eles só querem saber de vender fé e igrejas, entendeu? Levar as pessoas para alienação. Por que não dão uma educação para esse povo? Uma cultura inteligente? Porque querem um povo fácil, burro, que não pense, entendeu? Um povo que não lê, uma juventude afundada em droga, entendeu? Eles querem isso, eles querem o caos. Eles promovem o caos,
entendeu? Porque eles não tratam bem a população, eles não respeitam a população, eles não respeitam os movimentos sociais. E essa vagabundagem de hoje em dia, movimento social, lambe o saco do Estado. É um bando de pau mandado e pelego também. O que ocorreu? Voltando para a história. Eles ameaçaram bombardear São Paulo. A inteligência vil, maldosa dos políticos de São Paulo foram juntar a cabeça. Quem era a cabeça pensante do movimento operário na época? Não tinha só uma cabeça, eram várias. No movimento anarquista não existe uma cabeça, só uma liderança. Entendeu? Eram várias. Aí chamaram para a cor das lideranças. Nessa questão de chamar para a cor da liderança, prenderam foi uns e outros, entendeu? Prenderam uns e outros e a greve saiu vitoriosa, mas assinaram documento lá. Tudo que foi conquistado durante 100 anos atrás, que a classe trabalhadora conseguiu, entendeu? Aprendam isso, que isso é história. 8 horas, redução de 8 horas de trabalho, eram 14 horas de trabalho na fábrica. 14 foi reduzida para 12, 12 para 10, de 10 para 8, graças aos anarquistas. E o movimento operário, todo o movimento operário libertário. As mulheres eram abusadas nas fábricas pelos patrões. As crianças pegavam porrada. O salário, as condições eram absurdas de trabalho. Entendeu? Escassez de víveres. A cesta básica era horrível. As pessoas moravam em favelas horríveis, improvisadas. E tudo isso graças ao quê? Ao sangue, suor. Todos esses homens foram perseguidos, foram mortos, entendeu? Ninguém tem a menor consideração por eles. Apenas diz, o anarquista bagunceiro, é o desordeiro, é o cara que quer manter o caos aqui, provocar o caos, a desordem, entendeu? Mas ninguém fala, tem a coragem de vir para cá e falar sobre isso. Jogar na cara desses podres aí que estão no poder, quem constituiu toda um histórico dentro do movimento operário sério, não foi Lula. Lula é um vagabundo pau mandado do PCB da época do irmão dele, entendeu? Do partidão aí, que o irmão dele era partidão. Ele era apenas o papagaio do irmão dele. Até hoje, como o Lula é um papagaio do PT, que não sabe nem falar direito, não concluiu estudo em nada, entendeu? Não teve uma formação política profunda. Ele aprendeu na marra, entendeu? Com o humanismo dele. Ele é tão besta, coitado. Eu vejo ele como um presidente inocente, que é usado por uma corja de lobos que, meu Deus, ele é um cordeirinho. Ele é até um cordeirinho. O Lula é um cordeirinho dentro do movimento operário. Foi um cordeirinho utilizado por um monte de lobo por trás. Os lobos na cabeça dele. É um pau mandado, o pior dos pau mandados, e orgulho de uma nação. O Bolsonaro, o cara vê que o cara é um cara rude. Fala que ele foi paraquedista, que ele foi isso, aquilo, não sei o que. Ele não sabe nem falar, e não conhece nada de política, não é intelectual de nada, entendeu? Não tem uma história, uma fala. A fala deles é todas assim, olha, com papelzinho aqui, sabe? Sabe? Ainda erram no português, alguma coisa assim, tá? Mas, sabe? É triste. Mas é isso aí. Para você ser um político não basta ser inteligência, ter QI altíssimo, ser um intelectual. Você não precisa nem acabar de estudar muita coisa. Basta você meter a cara na política e ser um oportunista qualquer. Política reformista. O que eu estou tratando aqui é de ciência política, de história, filosofia. Tem todo um profundo conhecimento por trás, né? Entendeu? Foi pesquisando vários documentos históricos aí que eu fui vendo veio parar. O Pará parou, na verdade. Fora que a cabanagem, nem conhece nem a história da cabanagem, o povo não conhece a história da cabanagem. É triste, entendeu? Foi uma revolução extremamente sangrenta. Nós temos antepassados anárquicos de quase 200 anos atrás. Temos antepassados anárquicos e ninguém conhece a história da cabanagem. Nada, entendeu? O amigo meu foi viajar pelo interior aí, fazer uma pesquisa aí de documentos históricos aí, tristeza, sabe? E até eu mesmo participei, eu dei uma olhada, dei uma viajada por interior, vi umas coisas que, sabe, não gosto nem de falar por aqui, mas
assim mesmo, isso aqui é Pará, né? Coronelismo, mesmo, sabe, mesmo família Barbada aí, família antiga, as famílias da época da borracha ainda, tradicionais, mando e desmando aqui nessa, nessa jossa. E aí é a mesma coisa, sabe? O Marajó, por exemplo, um país, aliás, até melhor que a Europa, assim, em biodiversidade. São 16 municípios ricos em biodiversidade. Eu passei por uns três ou quatro cidades por lá. Eu analisei que tem uma cultura riquíssima, ancestral, né, Marajoara. Cerâmica Marajoara é muita coisa, mas, sabe, ninguém conhece nada, ninguém se importa com nada. É um povo inteligente, hospitaleiro, e é um povo que fica a Deus dará, sabe? Era um povo que poderia ter sido emancipado, se libertado há muito tempo. A mesma coisa, nós temos o sangue separatista desde a época da cabanagem. Todo mundo só olha para o centro do país para lá, para o sul. Para cá, o norte é o cu do mundo, é o cu do Brasil. Ninguém tá nem aí, entendeu? Por isso que é uma estrela isolada na bandeira brasileira, até uma vergonha. Nós fizemos a maior revolução sangrenta. Mas idiotas, historiadores idiotas e gente nojenta que está no poder, tirano, transformam o Coronel Fontoura em herói. Um vagabundo, o Coronel Fontoura é um safado, o maior representante da Polícia Militar, foi um matador em Canudos, matou gente que estava passando fome e sede no sertão de Canudos. A Polícia Militar deve respeitar a história de Canudos e pedir perdão para Canudos. O Coronel Fontoura foi um assassino. O pessoal do Exército tentaram conversar 5 vezes com os revoltosos. E eles não foram enfrentar os revoltosos porque eles sabiam que eles iam se queimar. Aí o que o general maior do Exército na época fez? Chama o Fontoura e a polícia deles, mata cachorro. O nome Mata Cachorro, Polícia de Mata Cachorro, nasceu por causa dessa matança de Canudos. O Coronel Fontoura, com 360 homens, foram para Canudos e fizeram um banho de sangue. Mataram velhos, crianças, senhoras, idosas. Todos estavam passando fome e sede no sertão, porque estavam revoltados. O governo não estava nem aí. E isso aconteceu. Eles têm que respeitar a história de Canudos e pedir perdão. Entendeu? Isso é uma coisa histórica de mais de 100 anos. E nenhum historiador teve a coragem de falar, porque todo mundo tem o rabo preso para o Estado e seus partidos de esquerda. Ninguém falou sobre o Coronel Fontoura, sobre temas polêmicos, entendeu? Temas polêmicos que todo mundo fica com medinho, com o rabo preso, com medo dos bolsonaristas, milico, não sei o que, entendeu? Todo mundo tem medo desses safados, entendeu? E a política brasileira, essa reformista, não a nossa, que a gente pensa, pelo menos que eu acredito, ela segue assim, ó, esgoto abaixo e vai embora, pode dar descarga. Tudo que vier por aí pro futuro do Brasil, vem bem-vindo. Esses milicos aí querendo ser políticos, não sabe nem falar direito, bando de ignorantes. Essa esquerda já batida aí, esse centro aí que é MDBista da vida, que é, qual a palavra mesmo correta, me fugindo de tanta raiva que eu tô sentindo, que é oportunista. O PMDB foi um partido sempre oportunista, centro-esquerda. Se a esquerda tá bacana no poder, pá. Se a direita tá bacana no poder, vou me apadrinhar. Família Barbalha, essa galera aí. Mas é isso aí mesmo, sabe? Fazer o quê? O povo não pensa, meu irmão. Então, esse é o pequeno mostra dos vídeos que eu vou ainda lançar por aí mais ainda. Fora que o próximo vídeo talvez eu vá falar mal da cultura paraense.